Tudo bem, pessoal? Estou aqui para dar mais um testemunho de cura, para poder colocar e ensinar para vocês que quando a gente ora em cima das promessas de Deus, Deus responde dentro dos princípios dele, da palavra dele, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar seguindo os princípios bíblicos para que a gente possa cobrar a Deus as suas promessas. E eu me lembro que há um tempo atrás, eu ainda não era aposentada, estava trabalhando como dentista numa prefeitura, e o equipamento quebrou, mas logo no começo da manhã eu havia tirado um raio-x e eu bati o meu pé no cabo lá do raio-x, no pé do raio-x. E fiquei normal, não tive problema nenhum, mas quando chegou 2 horas da tarde, eu pregando a palavra para o meu auxiliar, que ele estava com um problema lá, eu comecei a falar de Deus e tal, e aí acabou, eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu pé. Isso era 2 da tarde, eu bati o pé às 7 da manhã. E aí até um enfermeiro que ele era fisioterapeuta também, ele até enfaixou meu pé, mas doía muito, eu tive que tirar, e eu sei que o negócio foi aumentando, que eu não conseguia mais pôr o pé no chão. E eu lembro que eu cheguei em casa dirigindo com muita dor e saí do carro com um pé só. E esse enfermeiro, ele disse para mim que eu fosse para o pronto-socorro e que eu teria que enfaixar esse pé e ficar de licença. E aí, chegando em casa, meu marido não estava, e eu fui fazer a janta. E eu lembro que eu pulava num pé só, para lá, para baixo, para cima, eu pulava e tal, porque não podia botar o pé no chão e estava frio. E eu tirei a bota, fiquei com a meia naquele pé, mas aí a bota não entrava mais, porque o pé estava muito inchado. E eu lembro que de repente me deu um clique. Aí eu falei, não aceito isso, eu já fui, Deus fala que eu já fui sarada e curada na cruz do Calvário, lá em Isaías 53, que ele levou as nossas feridas, e eu não aceito. Então, em nome de Jesus, que todo esse mal saia do meu pé, e eu profetizo que amanhã eu estarei sem nada no meu pé estará normal, eu não vou enfaixar e eu vou trabalhar. Aí o que aconteceu? Eu fui deitar, né, mais tarde, e tomei o meu anti-inflamatório, né, passei uma pomada lá de Cataflã e fui deitar. E aí quando chegou no dia seguinte, que eu levantava para ir trabalhar de novo, 5h30 da manhã, e eu lembro que eu levantei e tal, me arrumei, pus a bota, aí eu lembrei que eu tinha posto a bota, o pé tinha desinchado e eu estava andando. Não tinha nada, absolutamente nada. E aí eu fui trabalhar pegando os auxiliares no ponto de ônibus que eu dava carona, e ninguém acreditava que eu estava normal com o pé andando e tal, e só tinha um roxinho ali na planta do meu pé, mas não estava inchado mais e não doía mais. Então, o que eu quero dizer para vocês que não é que não tenham que procurar médico, que muitas vezes você cai, você quebra um pé, você tem que enfaixar, você tem, né? Existem situações, mas que a primeira situação que você tem que fazer é colocar para Deus. E eu cobrei em cima da promessa lá de Isaías 53, que ele havia levado todas as nossas doenças, as nossas feridas na cruz do Calvário. Então eu cobrei essa promessa e rejeitei aquela doença, aquilo que estava acontecendo, né? Tem vezes que Deus, ele nos tira de entrar na fornalha, como a gente fala. Mas tem vezes que ele nos tira dentro da fornalha. Quando eu fiz o testemunho da minha cura de um câncer, eu tive que entrar na fornalha, que foi a quimioterapia, a radioterapia, eu passei por tudo aquilo. Mas Deus me tirou na quarta quimioterapia, eram 6, mas eu saí na quarta, mas eu tive que entrar nessa fornalha. Nessa situação do pé, eu não entrei na fornalha, eu não fui hospitalizada, eu não tive que enfaixar meu pé, eu saí andando no outro dia, né? Então Deus tem os seus modos de trabalhar.
mas a gente tem que ter fé que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu espero, que eu necessito. Eu tenho que ter a fé que Deus, ele não nega a sua palavra. Eu tenho que orar naquele momento, clamando pelas promessas do Senhor e esperar nele. Aquilo que ele for fazer sempre é o melhor. Sempre, se eu for para a fornalha ou não for, terei um aprendizado em toda essa situação. Então, espero que isso ajude a vida de vocês em alguma coisa. Não deixem de ir ao médico, não deixem de fazer os seus tratamentos necessários, mas em primeiro lugar não é o médico, é Deus. Ore, ore até para que o médico providencie, que Deus, Jesus, providencie um médico certo, o remédio certo, ou que cure sem precisar de nada disso. E Deus encaminha e sabe o que faz. Então, espero que isso tenha edificado a vida de vocês e que Deus abençoe a todos.